Seja muito bem-vinda, minha maravilhosa! Como que vocês estão? E aí, mulherada? Prontas para mais uma pílula do dia? Um café. Hoje eu coloquei de novo, novamente, café com protagonistas. A gente vai ter que mudar esse quadro, porque a gente fala daí de mulher para mulher, sabe? No jardim eu vou deixar pro jardim secreto, pra minha mentoria, ó, de despertar, mentoria de despertar para prosperidade, de tirar os bloqueios emocionais que você tem. Mas aqui quero trazer você para um papo de protagonista, para você acordar, ativar nesse dia e entender o quão maravilhoso é a identidade. Quando nós identificamos, sabe? Hoje quase atrasamos um pouco pelo fato de alguns imprevistos, mas aqui estamos. Então seja muito bem-vinda. Vai ser breve, vai ser rápido, são 30 minutinhos com as pílulas aqui do reino de protagonista para você ativar essa mentalidade que você é filha, você merece prosperar, você merece ser uma mulher bem cuidada, você merece o seu merecimento, o seu valor é independente lá fora. Então já vamos começar por aí. O seu valor, quando a gente começa a se valorizar, reconhecer o valor que nós temos como filha do reino. Minha irmã, as pessoas podem falar A, B, C, tá tudo bem. Você vai gerar frutos que o Senhor colocou no seu coração. Quando você entende a sua identidade, que você é a soma de tudo que te aconteceu, igual foi de ontem. Se você não assistiu ontem, você está assistindo agora, vai na de ontem, que ontem a gente falou muito sobre uma das ferramentas que eu trago no Jardim Secreto. Você é a soma do que você foi ativada desde quando você nasceu e também 3 gerações atrás. Você é a soma de tudo isso. Aí agora me diz, como que você está? E aí a gente começa a entender os nossos bloqueios emocionais. Nós começamos a entender as nossas limitações. É fato, você só vai aonde sua mente te permite. E ali tem muitas crenças que te puxam mais para trás do que para frente. Até então que a gente conhece, fala assim, muitas pessoas, seja bem-vinda, Ziliane, muitas pessoas, tem mais pessoas para empurrar a gente, né, do que tem mais pessoas para puxar a gente para trás do que para frente. Por quê? Crenças. São crenças. Então, toda crença limitante sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre casamento, sobre filhos, sobre identidade, quem você é, sobre intimidade, sobre espiritual. Algo que meu mentor me disse, sejam bem-vindos, o Pablo Marçal, ele fala bem assim, o fato de você não ter intimidade com Deus não muda a realidade. O fato de um ateu não conhecer a Deus, não acreditar, não muda a realidade. Nossa terra, nós somos tri. Então nós somos corpo, alma e espírito. E nós somos da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então o fato de você não acreditar no poder espiritual, de você não acreditar que a sua luta não é contra a carne, sim, é espiritual, isso muda totalmente o jogo. Isso muda totalmente a sua visão de vida. E é o que eu faço aqui, chamando vocês mulheres, para vocês entrarem nessa consciência, se valorizarem, se você entender o chamado que você tem, o porquê que Deus te chamou para essa missão, para o que você faz, os seus talentos, que está com você há muito tempo. Porém, vendo o que eu falei ontem na live, bom dia, né? Bom dia! Porém, ontem que eu falei na live, você é a soma de tudo que veio de 3 gerações atrás. Sou a soma de tudo que veio. Porém, quando eu tive um encontro com Deus, ele falou, você é muito mais do que isso. Você aceita migalhas. Você tem crenças de merecimento, de relacionamento, de casamento frustrado, você financeiramente. Mas eu te dei já uma joia desde sempre, que foi essa energia, esse jeito, sabe? Só que agora mudou o percurso. E isso é incrível, quando você tem um encontro de intimidade com Deus, ele fala quem você realmente é. Você é valiosa. Não se deixe por qualquer
Não aceite migalhas, é bem esse ponto. Isso é tão maravilhoso. Não tem nada melhor no mundo do que você ter a paz, ter o amor, ser e você entender quem você é e tirar essas crenças da tua família. Como que eu posso explicar? Antes de começar a parábola, deixa eu continuar isso daqui que eu senti no meu coração de falar. Novamente, você é a soma de tudo que você foi ativado, de até 3 gerações atrás. Então você é o resultado. Quando você começa a ter uma crise de existência, né? Onde eu estou? Será que esse é mesmo meu propósito? Será que é isso mesmo que eu quero? Quem aqui já teve crise existencial? Isso é normal. A partir dos 30, realmente é isso que eu quero para minha vida? Realmente é o relacionamento que eu quero? É a empresa que eu quero? Realmente eu estou feliz? Realmente o que? E vem as perguntas. É onde eu falo pra ti, tu tem que entrar num autoconhecimento de você olhar, não, como que eu vou me autoconhecer? Você olhar para suas raízes e ver que crenças ali não é você. Eu tinha no meu ser que casamento pra mim era falido. Porque minha mãe não teve um casamento feliz, as pessoas que me relacionavam não me valorizavam. Eu não valorizava. Então, assim, relacionamento pra mim, o que eu aprendi de 3 gerações atrás, não tinha como eu ter um casamento feliz. Porque eu fui ativada nisso. Hoje eu faço esse exercício contigo, hoje, terça-feira, no que você foi ativada. Você é a soma daquilo que você foi ativado. E nós mulheres, nós somos mais emocional. Essa pergunta, né, Elaine? Que bom. Meninas, falam aqui comigo que eu vou lendo e a gente vai. Eu gosto dessa comunicação. Realmente estou onde eu devo estar? Isso é o quê? É a gente trazer para esse mundo essa clareza na nossa mente, e é o que o Senhor faz. Essa é a parte mais linda que eu acho do Evangelho. Sem religiosidade. A parte mais linda que eu acho de Jesus é ele falar assim, deixa eu te contar quem você é. Deixa eu te contar que eu te chamei antes mesmo do ventre. Deixa eu te contar que você foi escolhida. Deixa eu te contar que você tem uma necessidade de ser amada que nada aqui vai te suprir. Só o meu amor te supre. As pessoas vão te amar com a soma do que elas foram ativadas também. Gente, ter essa sabedoria da soma, todo mundo foi ativado em alguma coisa. É a vida. Só que quando Cristo entra, eu acho lindo isso do Evangelho, que quando o Senhor entrou na minha vida e falou assim, você vai ter que nascer de novo. E a gente nasce de novo. Novos costumes, novos lugares, novas conversas, novo jeito de conversar, novo jeito de se vestir. Tudo novo, uma cultura nova. Isso é tão maravilhoso. E ele fala, lembra aquela crença que tu tinha? Pai, realmente eu estou onde eu deveria estar? Que eu olho para as pessoas da minha família, eu penso um pouco fora da caixa, né, Elaine? Eu penso um pouco fora da caixa. É o Senhor chamando pro chamado. Te despertando. O chamado nada mais é do que te despertar. Depois que você conhece a sua identidade verdadeira de Cristo, minha filha, você pode fazer o que você quiser nesse mundão. Nem tudo te convém, mas você pode trabalhar no que for, você pode fazer o que for, tudo vai fluir. Porque não é sobre as coisas, é sobre você. Entenderam? Então essa busca por que eu tô aqui trazendo toda manhã as parábolas, que são os mistérios, e ontem na parábola o Senhor falou muito sobre isso, sobre muitos vão ouvir, mas nem todos vão entender. E só quem tá acendendo essa chama, né, Elaine? Deixa eu baixar aqui. Neneia, que já conversamos aqui. Manda aqui oi pra mim, manda bom dia. Vão comentando aqui. Todas que têm começam essas perguntas, eu creio que é o Senhor despertando. Filha, pai, por que eu tenho essa resistência
resistência em não falar em público. Alguém lá de trás, né, Daiane? Alguém lá de trás da tua geração te bloqueou, te rejeitou. Algum bloqueio veio e o Senhor quer usar exatamente onde você mais foi bloqueado, mais foi rejeitado. É a forma dele agir. E conhecendo ele, a gente fala assim, caraca, é muita coisa para conhecer. É muito maravilhoso. Então essa é a introdução dessa live. Agora a gente tem apenas 20 minutos, tá? Eu vou reduzir o máximo. Mas já falando isso pra ti, mergulha na sua identidade. Agora em dezembro, dia 27, eu vou abrir na verdade dia 27, dia 22 hoje, vamos passar Natal, né? Tá todo mundo curtindo Natal e tudo mais. No dia 29, vou colocar pro dia 29, eu vou abrir inscrições para o Jardim Secreto pra gente começar. O Jardim Secreto no dia 5, na segunda-feira, no dia 5 de janeiro. E vai ser nosso primeiro encontro de boas-vindas e depois na outra segunda, dia 12, a gente realmente começa sobre essa despertar da prosperidade. Eu quero ter prosperidade, Ana, no meu casamento. Vamos olhar para trás as suas raízes. Elas vão dizer até onde você vai. Simples assim. Porque seu pai te ativou. Sua mãe te ativou. Suas amigas te ativaram sobre casamento. O ambiente te ativou. Sobre a saúde corporal. Ai, Ana, eu deixo meu corpo, não, o negócio é marido, as crianças, o trabalho. E você? Amai a todos como a gente se ama. É 1 hora do seu dia. Você foi ativado. Quem na sua família não cuida do corpo? Seu pai e sua mãe cuidavam? Meu pai e minha mãe era outra realidade. Não é a realidade de hoje. As crianças têm relação com gestação difícil? Como assim? Olha as gestações passadas. Ontem eu contei aqui sobre... O Senhor fala na palavra, por isso que é tão maravilhoso a gente conhecer a Deus. A palavra. O Senhor fala que tudo se repete. E quando ele chega, ele é o romper daquele ciclo. É só Jesus que quebra ciclos. Vou viver um novo ciclo. Se o paizinho não tá no meio, minha irmã, esquece. Manda de novo pra mim, Elaine, a pergunta assim com mais clareza. Não precisa entregar tudo, mas um pouquinho mais de clareza. Então, tudo se repete. Vou dar outro exemplo. Ontem eu dei o exemplo da minha gestação. Minha avó, minha bisavó, minha avó, minha mãe, meu irmão e eu. Todos perdemos o primogênito. Todos. E aí o Senhor me falou. Da minha geração pra frente, eu sou o fim de toda a maldição hereditária. E eu sou o começo pra minha geração. Por isso que é tão importante os pais. Por isso que é tão importante como você faz com seus filhos. Por isso que é tão importante você se conhecer. Conhecer a sua história, as suas raízes. Por exemplo, vou colocar aqui, pode ser, Elaine, pegar um exemplo da minha mãe, na gestação. A minha mãe na gestação, na minha gestação, ela teve muitas complicações. E principalmente por causa do meu pai. Minha gestação está muito difícil. Mas já vou ter doenças como diabetes. É complexo? Agora eu entendi. Ouve o que tua mãe falou da gestação dela. O que tua avó falou. Como que era a gestação das mulheres, das madres da sua família. E aí entra as suas responsabilidades também. Como que você se cuidou. Mas estamos falando aqui de repetição de padrão. Olha para trás. Eu não tive dor em parto. Minha mãe também não. Minha avó também não. Minha tataravó também não.
tudo se repete. Oi, amiga, seja bem-vinda. Então, tudo se repete. Maldição hereditária é uma das principais... Hoje, eu olhando tantas ferramentas que eu uso até no meu acompanhamento com as minhas mentoradas, a gente bate em cima disso. Você é a soma daquilo que você foi ativada. Uma nova cultura, um novo padrão vai ser quando Cristo entra. Porque daí quando ele entra, ele transforma tudo novo. E aí é o momento, Elaine, de você falar, paizinho, ó, muda isso aqui. Se você identificou coisas lá atrás, isso aqui não quero sobre mim. Isso aqui não é o que o Senhor quer sobre mim. Esse é o momento de mais fragilidade como mulher que eu te entendo. Eu também tive uma bem delicada. Mas tive algo pior por conta do percurso hereditário. Então, analisa isso. E esse é o momento de falar assim, Senhor, eu reconheço a legalidade sobre as gerações atrás. Mas a partir de mim, do meu ventre, abençoe esse ventre, mulher, de uma maneira assim, chama, sabe? Fogo. Às vezes a sua conexão maior com Deus é neste momento de intimidade, sabe? Que Deus abençoe seu ventre. Que agora seja uma quebra de tudo que... Porque Ele é vida, Ele é cura, Ele é paz. Tudo que é contra isso, finaliza hoje, agora. Profetiza sobre seu ventre. Isso é maravilhoso. Eita, começamos essa live bem profunda aqui, né? E eu gosto, eu sou intensa. Eu sou a intensidade, minha irmã. A intensidade. Vamos para a nossa parábola de hoje. Mais sabedoria pra gente desativar esses bloqueios aí. O que vocês quiserem perguntando, pode ir perguntando. Vamos lá pro joio e o trigo. Ai, Mateus 13:33. Mateus é um livro tão maravilhoso. A história de Jesus, ele conversando conosco. Amém, minha amiga, já tá feito. Eu acho tão maravilhoso os processos de Deus. Agora eu vou falar diretamente pra você, Elaine. Minha amiga entrou aqui, a Helena, ela também, a gente participou de alguns processos juntos, né, amiga? Todo processo, toda dificuldade é uma ferramenta de Deus nas nossas mãos. Pega isso. Toda dificuldade é uma ferramenta de Deus. Ele está nos forjando. Nem tudo é maldição, nem tudo é... Não. Às vezes é uma forma dele alcançar teu coração. De uma maneira verdadeira, de uma maneira assim, legítima, de uma maneira pura. O mais puro. Não tem uma mulher que a maior sensibilidade dela não seja em sua gestação, na hora de gerar. Não tem. É a fase mais gostosa da nossa vida. É a fase mais deslumbrante. Então, obtenha a sabedoria do reino. O que Deus fala sobre? Ele está te dando uma geração aí. E quando o Senhor nos dá uma geração no nosso ventre, porque nossos filhos vieram para fazer a diferença, ser uma geração nesse tempo. Começam as batalhas, por quê? Olha o rei, olha a rainha que está aí dentro. Olha a promessa, vamos falar assim. Olha a promessa que está aí dentro. O porquê que esse neném veio? Em qual momento veio? Por que a dificuldade? Para você ser mais cuidado? Para você parar, descansar? O porquê? Uma das perguntas que eu mais faço para o Senhor: por que eu estou passando isso, Pai? Sem julgar. Por que eu estou passando essa dificuldade? Por quê? E deixa Ele falar. Ele fala.
E quando você vê o porquê, aí você vai compreender. E vem aquela paz assim que anestesia, sabe? Ai, gente, sabe? Tem uma maneira tão leve de nós vivermos o Evangelho. Uma maneira tão leve, tão gostosa, tão maravilhosa, tão prazerosa. Dificuldades temos todo dia, minha irmã. Não é só vocês não. Ih, já passei e passo ainda. Anteontem descobri que eu estava repetindo um padrão da parte do meu esposo. E eu estava recebendo, eu estava vivendo. Eu falei, Senhor, isso não sou eu? Que atitude é essa? Aí ele falou, vamos conversar. Quando eu entrei pro meu secreto, eu conversei com o Senhor e ele falou, ouve o padrão. E aí eu comecei a ver o padrão da parte do meu esposo que estava vindo sobre o nosso casamento, que não é verdade. Mas tinha legalidades ali. O que é legalidades? É legal porque... É legal. Entra, a gente... Liberdade tem uma brecha, vamos colocar assim. Tem uma brecha, tem uma porta aberta, porque a gente não teve consciência daquilo e não renunciamos aquilo sobre a vida dele. E uma das coisas que vocês mais vão fazer, vocês que são iniciantes aí na caminhada, na jornada da fé, na intimidade com Deus, uma das coisas que a gente mais vai fazer é reajustar a rota. Eu não vivo, eu falo até pra minha mãe, falo, mãezinha, não vivo nada que a senhora viveu, não. Eu sou uma nova pessoa. É um novo ciclo. Honro, amo. Eu honro o que viveu. Eu vejo, eu já vi o que viveram, a respeito à dor que tiveram, as lutas que tiveram. Mas o que é de vocês, fica com vocês. O Senhor me chamou para viver uma nova história, uma nova estação. Eu tenho um chamado meu. Que não for meu, saia. Então essa é uma consciência que eu trago muito para as mulheres que caminham comigo. Por que protagonista? Hoje até coloquei aqui, por que protagonista? Protagonista é você assumir o papel principal da tua vida. E nós mulheres, a gente é como o Senhor fala em Provérbios 31, a mulher de um rei, né? Que é a mulher virtuosa. É quando a mãe de Salomão fala a mulher que ele tinha que ter. Essa mulher, a gente é multitarefas. E se a gente não sabe quem somos, a gente vai fazer muitas tarefas e nada vai nos preencher. Pensa uma mulher atarefada, era eu. Não. Menina, eu resolvi o problema da minha mãe, da minha avó, do meu irmão, eu resolvi o problema de todo mundo. Quem aqui também é assim? Resolvi o problema de todo mundo. A dona resolve, a Ana resolve. Até falar com meu sobrinho, orientar, dar educação. A Ana resolve. Aí... o Senhor ia lá, vamos conversar? Eu falei, vamos, pai. A partir de hoje você não vai resolver nada que não seja seu. Aí eu falei, mas eu só tenho meu marido. E agora eu não tô trabalhando. O que eu vou resolver? A necessidade de resolver, sabe? A necessidade de resolver. Aí depois fica cheia de coisa e fala, nossa, eu tô exausta. Ai, o povo só me procura quando é problema. Ai, você que pega. Eu. Então, minha irmã, já escuta isso daqui. É palavra para ser aplicada. Chega. Hoje, eu só resolvo a minha vida. Você não foi chamada para resolver o problema dos outros. A gente não foi. Isso é você ter intimidade com Deus. Ele vai dar coisas que é para você resolver. Que você veio para resolver. E sabe qual é a maior artimanha? A gente fala do inimigo, mas às vezes nós somos nossas inimigas. A maior artimanha é a gente não ter conhecimento. Não buscar sabedoria. E como que o pai fala na palavra? Meus filhos padecem por falta de sabedoria. Deixa eu contar pra vocês que vocês reagiram aqui, né? Escuta essa. Eu era multitarefa.
Aí o Senhor falou assim, entrega a tua empresa. Falei, pai, lá vem o sustento, entrega. Fui lá e entreguei. Fiquei em casa, falei, o que eu vou fazer em casa? Comecei a cuidar da vida da minha mãe. Comecei a cuidar da vida do meu sobrinho. Comecei a cuidar da vida do meu irmão, mas a gente não se aproximava tanto, mas mais da minha mãe. Aí o Senhor falou assim, eu não quero mais tua mãe na tua casa. Eu falei, como assim, minha mãe? Aí ele, sim, porque ela não tá vivendo a vida dela. Tudo você se intromete. Olha só. Você não deixa eu fazer. Tem dificuldades que na nossa família as pessoas têm que passar que Deus está tratando. Aí a gente vai lá e acalenta. Então já pega isso pra você. Não entre em guerras que não é tua. Esse é o termo, não entre em guerras que não é tua. Hoje, eu não quero nem saber da guerra dos outros. Não entre em guerra que não é tua. Comecei a cuidar do meu sobrinho. Levava ele pra escola. Nossa, eu curti ele demais. Ia pra casa da tia Ana tomar banho de piscina. Minha mãe, filha, ele fez tal coisa, ele tá teimoso. Eu ia lá, corrigia. Filha, não sei o que, não sei o que. Aonde que eu estava entrando? Como mãe do meu sobrinho. E quando eu estava entrando nesse papel de mãe, eu tirei a autoridade da mãe dele e tirei a autoridade do pai dele. Então entenda que você tem que estar ocupando o seu lugar. Você tem que estar guerreando as tuas guerras. O que hoje eu mais vejo, e eu chamo as mulheres para o Jardim Secreto, é do quê? As mulheres estão fazendo tantas coisas que é nossa habilidade natural, só que é para você fazer para você. E você está cuidando da vida de todo mundo, aí cansa, aí fala, eu não aguento mais. Todo mundo me procura agora para solucionar problema. E aí tem algo mais forte que eu vou trazer para você. É um conhecimento que eu tive sobre o nosso sistema familiar. Nosso sistema familiar, se, igual eu estava, cuidando do meu sobrinho, como mãe, eu entrei como mãe, a mãe dele sofre. Ele sofre. Emocionalmente, porque eu vou tirar a presença dela. Eu entrando como autoridade, o meu irmão, ele nem tinha mais essa responsabilidade. Eu tô ocupando um lugar que não é meu. E as pessoas que estão em volta estão sofrendo. Entende? Foi aonde o Senhor me chamou e falou assim, sai daí. Esse lugar não é teu. Ele não é teu filho. Eu falei, pai, mas ele precisa chamar atenção, eu levo ele na escola, eu tenho que comprar as coisas. Ele não é teu filho. E olha que é meu xodó. Mas é você saber que lugar que é o seu lugar. Ele falou, teu lugar é do lado do teu esposo. Teu lugar é cuidando da tua casa. Teu lugar é o chamado que eu dei pra você. Esse nome protagonista, levanta mulheres. Para elas enxergarem isso, que o lugar delas é onde eu quero. Para elas não ocupar nenhum lugar da família. A não ser o dela. Então você entende o quão poderoso é você conhecer quem você é, as suas raízes, quem Deus diz que você é, as suas raízes, os padrões que você repete, os bloqueios que você tem. E o Senhor vai revelando. Por isso que a intimidade com Deus é algo que eu bato muito forte, porque se você não tiver intimidade para Ele te falar, te corrigir, e na palavra do Senhor fala, corrija um tolo, ele vai te odiar. Corrija um sábio, ele vai ficar mais sábio ainda. Aquele que ama a repreensão tem uma vida muito boa. Tem sucesso em todas as áreas da sua vida. E o sucesso, eu falo, troca o sucesso por prosperidade. Prospera em todas as áreas da sua vida. Então, às vezes, você está cuidando tanto da sua parentela e seu marido está de canto. Você está cuidando tanto do seu serviço e seu marido está de canto.
Aí acontece umas coisas, você estava ausente. Ocupe o seu lugar. Ocupe o seu lugar. Então, a partir de hoje, Elaine, ideia, ocupe o lugar que é seu. Para de ficar cuidando da vida dos outros. Menina, é tanto trabalho para nós cuidar da nossa vida. Tem alimentação, tem que fazer exercício, tem que conversar com Deus, tem que ver o que Deus fala sobre mim, o que eu tô errando. Tem ainda inconsciente bloqueios e também alguns... A soma que nós é a soma da nossa geração. Vem algumas coisas lá de 4 gerações atrás que a gente não tinha nada a ver e a gente tá pagando o preço ainda. Então tem tanta coisa para você cuidar na tua vida. Tem teu marido, tem você, sua feminilidade. Você tem pessoas que Deus coloca na tua vida para você abençoar. Você tem que prosperar para você abençoar outras vidas. Tanta coisa. Dá tempo para cuidar da vida dos outros? Trazer BO dos outros para você? Você tá vendo que o nosso tempo é o nosso bem mais precioso. Satanás, às vezes, nem atrapalha tanto a nossa vida, ele só coloca mais uma tarefa, porque nós somos mulheres multifuncionais e a gente quer resolver tudo. Às vezes ele vai falar, vou só colocar uma tarefinha ali, ela vai surtar. Aí põe a culpa no inimigo, porque não pode ver nada fora do lugar que quer ir lá resolver a vida de todo mundo. Ontem eu estava na academia e vamos para a parábola, entramos aqui, né? Amém. Ontem eu estava na academia e tem um rapaz que o Senhor me conectou com ele para orientá-lo. Não dá tempo não, principalmente quando administramos. Exato, né, Daiane? Não dá. Por isso que ver essas mulheres atarefadas me dá tchutchu, sabe? Me dá um... Fala, minha filha... Cadê o seu tempo? Tava falando desse rapaz e o Senhor fez um mover muito bacana, sabe? E aí ele falou assim, Ana, eu sei que eu sou ruim. Quem eu sou perto de Deus? Eu sou um lixo. Ana, eu não consigo fazer minhas coisas direito. Eu vim pra cá, ele veio de Manaus pra Balneário Camboriú, aqui pra Santa Catarina, sozinho. E melhorar de vida. E ele é uma pessoa bem humilde, sabe? Ele é um dos personal da academia, ele dá aula de dança lá pras mulheres, então assim, ele é mais no lado das mulheres. Aí ele falou. E falou, o inimigo é muito sujo pra mim. Aí eu falei bem assim, deixa eu te falar uma coisa. Pode falar? O inimigo, ele só olha pra você e sorri, amigo. Coloca a culpa nele, não. Aí ele parou, me olhou. Por quê? Eu falei, porque se gladiar, isso aí você já faz. Quando que você vai melhorar a sua vida? Sendo que você mesmo fala que você é um lixo, que você é ruim, que você não é pontual, que você não faz nada direito, que você... Quem é você perto de Deus? Olha a imagem que você tem do seu valor. Ah, o inimigo nem se preocupa contigo. Ele não dá esse trabalho, não. Ele é inteligente, ele é astuto. Tá indo clareza aí, Elaine? Exato. Irmã, tudo acontece com propósito. Fim. E quando você entende, você começa a viver com leveza, até em meio ao caos. Quando o Senhor fala assim, a gente fala, né? Ai, como que é aquela em Salmos 91? Não é Salmos 91. Deixa eu lembrar aqui. É uma passagem que fala assim, eu posso passar o que for, o Senhor me fortalece. As pessoas pensam, o Senhor está comigo, né? Acho que até escrevi aqui. O Senhor é meu pastor, até escrevi aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem pessoas que lê isso aqui e leva só para prosperidade. Não. Na hora da dificuldade, na hora da sensibilidade, na hora da nossa saúde estar debilitada. Tem um porquê.
E quando você traz essa clareza com o Pai, você vive isso e você se recupera de uma maneira tão extraordinária, tão sobrenatural, porque você teve consciência. Seu cérebro não vai lutar contra você. Que maravilhoso. E aí, voltando ao assunto desse rapaz, aí eu falei pra ele, o inimigo nem se preocupa contigo. Tu mesmo declara com a tua boca. Aí ele, mas não é? Eu falei, não é. Primeiro, tu é imagem e semelhança de Deus. Você sabe que é imagem e semelhança de Deus? Tu foi planejado antes mesmo de estar no ventre. E Deus está chamando ele vem falar comigo, sabe? Ele sente queimando a ele. Falei pra ele, tu sabe quem tu é? Você acha por que o Senhor te colocou pra você cuidar de saúde das mulheres? As mulheres não cuidam da saúde delas, elas querem saber só de estética. Ela quer saber de estética, não quer saber da saúde. A estética vem de qualquer forma. Eliana é mulheres com a mente tão vazia. Eu falei, e aí? E o que tu fala? Olha, tua mente tá mais vazia ainda. E aí, minha filha, ó, chamei que as lágrimas dele até desceu. Aí meu mozão chegou, me trouxe água. Eu falei, mozão, tô terminando uma mentoria aqui. Aí ele, não, tranquilo. Porque os homens também sofrem. Esses dias veio um e falou assim, Ana, eu precisava ouvir sua live. E eu dou graças por isso, porque a nossa mentalidade, quem não tem mentalidade forte, quem não sabe quem é, vai se degradar, vai entrar em relacionamentos abusivos, vai se formar um lixo, sendo que é uma preciosidade. Entende? Já deu nosso tempo aqui, eu nem entrei na parábola ainda. Mateus 13. E é isso que eu acho tão maravilhoso, a gente ter comunhão com Deus, sabe? Caminhar, o evangelho. Eu vejo tantas pessoas, eu tinha uma tia, tenho ainda que ela tá viva, da parte do meu pai. Ela sai pregando na rua, em Alta Floresta, algumas já devem ter visto ela no microfone, ela sai pregando na rua. Só que qual é a declaração dela do evangelho? É o apocalipse. O mundo tá se acabando, as tragédias, entrega sua vida a Cristo. Ela vai no medo. Ela vai no medo. Quer ganhar você para Cristo no medo. Se você nos entregar a Cristo, você vai queimar e não sei o que, não sei o que. Deus é vida. Ele vai te dar vida para você viver nesse tempo. Entende? É tão maravilhoso que o Senhor traz clareza à nossa mente, igual da Elaine aqui. Era um tempo de eu desacelerar. Elaine, o Senhor mandou eu dar minha empresa, fechar minha empresa. Eu tinha um retorno de 20 mil reais fazendo sobrancelha. Meu estúdio era completo. Cartela de cliente pronta. De 8 anos, eu tinha mais de 100 clientes mês. No último ano, o Senhor me tratou. Último ano de empresária, o Senhor me tratou. Ele levava pastora, ele levava irmã, me deu visão, me deu missão. Nossa, ali foi fervor. As mulheres entravam e falavam, Ana, o que tá acontecendo aqui? Eu falei, minha irmã, aqui não é só uma clínica de estética, não. Que as mulheradas saem daqui, é espiritual, emocional, sai curada. E aí o Senhor falou, entrega a sua empresa. Eu falei, tá, o que eu vou fazer? Entrega. Falei com meu esposo, ele falou, vida, tudo bem. Vai apertar, mas tudo bem. E eu faturando muito bem. E isso eu entreguei. Eu fui pra casa, eu chorei horrores. Que eu amava o que eu fazia, eu amava cuidar daquelas mulheres, sabe? Mas o Senhor já tinha me falado que eu não ia mais cuidar de mulher esteticamente. Era muito superficial. É aqui, ó. É aqui, ó. Que as mulheres estão lindas por fora. Mas por dentro elas estavam arrasadas. Comendo migalhas. Eu via muito isso. E aí quando o Senhor me pediu pra ficar em casa, eu nunca limpei, gostei de limpar a casa. Eu contratava pessoas pra cozinhar, pra limpar a casa. Eu falei, o que eu vou fazer? Aí o Senhor falou, você vai cuidar da tua casa.
Você vai cuidar da sua alimentação. E me agradecendo. Vai limpar a casa, vai agradecer. Vai lavar a louça, vai agradecer. Vai lavar as roupas do seu esposo, você vai orar sobre as roupas dele. Você vai ungir tua casa. Tua casa é vazia. E eu fiz até um e-book aqui sobre esse meu processo. Eu tenho um e-book que para você ter esses hábitos dentro de casa, abençoar o seu lar. Eu comecei a fazer. Quando não, o Senhor falou assim, eu te parei, porque senão sua saúde ia te parar. Eu ia ter um burnout. Eu ia odiar o que eu fazia, sendo que eu amava. Eu tava exausta emocionalmente. Eu levantava, eu pulava da cama assim. Aí o amor falava, o que tu tá pulando? Eu falei, eu tenho que trabalhar? Ele falou, não, amor, ei, tu não tá mais trabalhando. Tá em casa. Eu sentia culpa de descansar. Olha isso. E quando eu repousei, Elaine, quando eu repousei, fiquei 2 anos parada. No primeiro ano o Senhor me mostrou tudo que eu estava. Eu estava destruída emocionalmente. Eu não tinha tempo pra minha família, não tinha tempo pra nada. Porque eu me ocupava muito. Minha performance altíssima. Eu tenho que fazer. Eu sei fazer, eu vou buscar, eu vou viajar, eu vou fazer. Então, muitas vezes, o Senhor nos paralisa, nós mulheres, principalmente, eu tô vendo muito esse mover. Levando pra casa. Aí elas falam, o que eu vou fazer em casa? Eu falei, minha irmã, o Senhor tá te trazendo pro seu bem mais precioso. Que é se cuidar. Cuidar do seu marido. Ter intimidade de novo com o seu marido. Não é só chegar em casa, almoçar junto e trabalhar à noite, dormir, namorar, dormir e trabalhar. Hoje, eu falo, Senhor, obrigada por ter me preparado. Amo estar em casa, amo fazer um bolo pra nós. Amo a gente conversa, a gente passa, sabe? Amo cuidar do meu lar. E é o que muitas mulheres, as feministas, falam. O lugar de mulher é onde ela quiser e não é em casa. Ó, meu amor, fazendo a vitamina dele. Deixa eu fechar mais a porta aqui. E com isso, eu também dei o direito ao meu esposo de cuidar de mim. Tá lá fazendo nossa vitamina, apesar que hoje eu tô de jejum, mas toda manhã faz vitamina, a gente caminha junto, a gente tem diálogo, a gente se uniu de uma maneira, parece que a gente começou a namorar novamente. Então olha o que o Senhor quer restaurar. Tudo tem um porquê. E melhor ainda, quando você está no lugar que Deus te colocou e você entende isso. Ok? Agora vamos para a parábola. Achei que a parábola não ia sair hoje, meninas. Vamos lá. Entendeu, minha irmã? Então vai cuidar da tua vida. Para de ficar cuidando da vida dos outros. Desacelera. Cuida de você. Seja mais feminina. Vai se cuidar. Vai por uma coisa de estética. Cuida um pouco de você. Vai fazer uma caminhada. Cuidar da sua saúde física, emocional, espiritual. Porque você vai adoecer. O homem ele é função, o homem ele se sente útil fazendo, isso aí é papel do homem. Nós mulheres, eu escutei algo muito interessante, em Gênesis o Senhor fala bem assim, isso é bíblico. Em Gênesis, quando o Senhor criou o mundo, e aí ele criou o jardim, depois ele colocou Adão lá dentro do jardim, depois de tudo pronto, Adão tinha dado nome para os bichos, tinha tudo, as plantas, tudo, né? Depois de tudo pronto, o Senhor criou a mulher. Por quê? Por que nós mulheres gostamos de viajar? Nós mulheres gostamos de ficar, sabe, deslumbrada, enquanto o homem tá cuidando ali de gastar, de prover,
É instinto. A mulher só tá se preocupando com o bom dia. A mulher... A gente é desfrute. É nossa natureza. É nossa natureza. E quanto mais longe você está da sua natureza, não estou falando, a mulher ela tem suas responsabilidades, nós é mãe, nós temos nossa casa, nós temos nosso marido, nós também podemos empreender, nós temos nossas obrigações. Mas vem para o seu lado feminino, porque senão você vai adoecer. A mulher que se torna um homem, um masculino, tem uma mentora minha que ela fala bem assim, hoje ela não tá aqui na live, mas ela fala assim, Ana, eu não aceitava flores na minha casa, nem eu. Flores em casa? Não, porque eu era muito masculina. Tinha que ser bonito, tudo industrial, tudo cinza. Muito masculina. Joias. Eu usava pra trabalhar, porque gostar eu não gostava, porque eu era muito masculina. O jeito de falar com meu marido não era manso. Amor, faz tal coisa. Amor, não sei o quê. Seca. E muitos homens que entram na minha live vão entender. E pergunta pro homem, pergunta pro seu marido o que ele quer. Uma mulher feminina. Porque quando vocês começaram a namorar, você era bem feminina, toda arrumada, toda empreguitada. Ele se apaixonou. Porque sua feminilidade exalava. Resgata isso do seu casamento. Que marido que não quer uma mulher bonita, uma mulher feminina do seu lado, mesmo que trabalhe, mesmo que tenha filhos, nós temos um monte de obrigação. Obrigação não, utilidades, né? Nós gostamos de nos sentir úteis. Então, os homens poderiam falar aqui. Até nós mulheres, quando estamos no mundo masculino, como eu estava, quando passava uma mulher bem feminina, cabelo sedoso, toda arrumada, unha bem feita, maquiagenzinha passava assim, o mozão já ia se a ele e voltava. Eu falei, eita, é bonita, né, meu amor? Aí ele, vida, é. Aqui em Balneário é muito. E eu falo, não, é bonita mesmo, a gente nunca teve crise de ciúmes, briga por ciúmes. Mas hoje, eu olhando, ele é homem, alfa, fêmea, feminina. Meu esposo fala, amor, eu amo quando você vai se cuidar, eu amo quando você vai no salão, quando você compra um perfume. Só que eu nunca te disse isso, eu gosto tanto de sentir o cheiro de mulher. Então faça isso, mulher, seja mais feminina. Resgata a feminilidade em você. A gente é doce, a gente é o belo. Se você for minha mãe, eu fui criada com uma mulher, a minha mãe, ela teve que substituir meu pai. Então ela não teve tempo para se cuidar. Ela tinha que fazer. E eu aprendi o quê? Fazer. Tratar o homem bem? Ele que tem que me tratar bem. Entende? Resgata o seu feminino. Resgata. Senão você adoece sua casa, seu marido. Dois machos não ficam num lugar, não. Por que há tantas traições? Agora eu vou entrar num assunto delicado. Por que há tantas traições? Tem traições de famosos, você vê a mulher, o homem, a mulher era mais feia que a mulher dele. Só que ela era feminina. Porque a mulher é a essência, é feminina, é cheirosa, é bem cuidada, passa um glóizinho, é mulher. Esse assunto é mais profundo para outra ocasião, mais fechado, né? Que eu entro na feminilidade. Mas se a gente não resgatar a feminilidade, a atração do nosso marido vai se perdendo. Eu e meu esposo, a gente tem uma regra clara, que a gente se cuida para nós dois. Eu treino pro meu esposo, ele treina para mim, para ficar mais bonito para mim. Eu treino para ficar mais bonita para ele.
Porque sabe o que acontece? Muitos param de se cuidar, aí quando separa, a mulher ela se transforma assim, ó. O homem começa a ir pra academia que nem ia. Vamos falar um pouquinho de casamento aqui. Quando separa, que eles vão se cuidar. Tanto de casal que a gente já viu assim. Aqui em casa é o inverso. Estamos 11 anos casados. Muito mais bonitos do que éramos antes. Porque antes a gente se cuidava, mas a gente não se cuidava tanto um pro outro. Até entrar nessa mentalidade. Eu me cuido pro meu esposo. Tenho prazer de me cuidar pra ele. Ele tem o prazer de se cuidar pra mim. Isso é valioso. E quando os dois entram nesse consenso, ele faz coisas que me melhoram, eu faço coisas pra melhorar ele. Senão começa a entrar guerra dentro de casa. Eu não vou fazer mais isso pra você. Eu não vou ficar me arrumando pra você. Misericórdia. Tá? Já recebe isso também. Hoje vamos entrar aqui na parábola bem curtinha, a gente só tem 5 minutos. Parábola do fermento, tá em Mateus 13. E diz assim: Jesus também contou uma seguinte parábola. No reino dos céus. Aqui a gente fala do reino. A gente não fala de religiosidade. É reino. Só existe um reino. E a gente vive pro reino. A gente tem liberdade. A gente é humana. A gente é falha. A gente tem nossas fragilidades. Somos a soma de tudo que veio. Por isso que o Senhor fala, no reino dos céus é uma nova cultura. A gente tem que aprender. E é tão maravilhosa. Vamos lá. No reino dos céus é como um fermento. O reino dos céus é como um fermento usado por uma mulher para fazer o pão. Olha só. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade, o fermento em 3 medidas de farinha, embora ela coloque uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, ou seja, uma porção grande, toda a massa fica fermentada. Essa é a parábola do fermento. Aqui, deixa eu só puxar aqui para nós. Deixa eu fechar aqui que minha mesa é pequenininha. Aqui o que o Senhor está querendo dizer? Uma coisa pequena que a gente faz, uma coisa pequena é capaz de fazer um grande estrago, uma grande transformação. Olha só, aqui eu coloquei. O reino não se impõe externamente. Ele se transforma por dentro. Ai, que lindo essa analogia. Quando o fermento do reino é introduzido, o processo não pode ser interrompido até que toda a massa seja fermentada. Aqui já pegou outro raciocínio que, trazendo para vocês, é o quê? Quando a gente começa a experimentar a boa, perfeita e agradável bondade de Deus, que é essa paz que a gente busca, é o amor que a gente busca, não tem como ser uma obra incompleta. É como um fermento. Você começa a analisar os bloqueios que você tem na sua mente sobre casamento, que veio das suas gerações passadas, dos seus pais. Até o seu casamento não estar alinhado, você não para. Até a massa toda está pronta. Quando você começa a entrar num processo de descanso, vocês mulheres, processo de descanso, o Senhor quer que você descanse, que você desfrute. Não estou falando para não fazer suas atividades. Estou falando da sua mentalidade, no seu merecimento. E assim também é pro lado ruim. Como que eu vou andar com alguém, um pouco de fermento, olha só. Como que eu vou andar com alguém, com uma mulher que não gosta de casamento? De uma mulher que fica só falando sobre pornografia. De uma mulher que fica só fazendo dancinha no TikTok e falando coisas sem futuro. Como que eu vou andar com uma mulher dessa, sendo que eu amo casamento? Se eu começo a andar, as palavras vão vindo.
E começa as comparações. Ah, porque fulano é bonzinho. Ah, porque é um pouco de fermento para afetar a massa inteira. Por isso que o Senhor fala que a gente começa a ser nós filhas, a gente começa a ser... A gente é selecionada e em nem todo lugar nos convém. Porque pode nos contaminar. Não é contaminar, é mentalmente. Tem uma amiga que a gente caminhando aqui na orla, e aí ela falando, Ana, eu vou separar do meu marido por causa disso. Aí deixa ela desabafar. Falei, tá, eu não sou a favor, mas a vida é tua. Aí entrou uma senhora, não que homem não presta, que homem não sei o quê, que os homens que eu tive, meu marido morreu, e ele não era assim, que não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela virou pra mim e você. Eu falei, eu sou uma mulher muito bem casada e eu e meu esposo, gente, tem um casamento maravilhoso. Não falo perfeito, mas a gente é muito amigos, a gente quase não briga, a gente é muito parceiro, a gente tá se levantando juntos, a gente decide as coisas juntos. Ah, esse homem, então, minha filha, você segura, porque é raro, porque os homens de hoje, eu falei, não, tem muitos homens bons. Tem. Como tem muitas mulheres boas, mas tem muitas mulheres tristes, tem muitas mulheres feridas no casamento. Como tem homens também, então eles só querem zoeira. E ó, aí a minha amiga foi, conversaram, voltaram, ela, amiga, você ficou quieta? Eu falei, não tem como argumentar. Como que eu vou argumentar com alguém que é totalmente oposto? Um lado vai ceder. Ou eu vou acabar concordando com ela, ou ela vai ter que concordar comigo. Um lado sempre cede. Esse é o poder da amizade. Um lado sempre cede. Ah, eu tenho só amigas solteiras, eu sou casada. Um lado sempre cede. Ou elas vão casar, se sua influência for maior, um fermentinho ali, ou você vai separar. Um lado sempre cede. Um pouco de fermento atinge toda a massa. Tá dando a hora aqui. Que maravilhoso foi conversar com vocês. E vocês gostaram da nosso café com protagonistas aqui, com mulheres líderes, mulheres que são femininas, que vão cuidar da vida delas, nada de ficar cuidando da vida dos outros. Tem tanta coisa pra nós cuidar da nossa vida, minha irmã. Tem 3 litros d'água. Quem aguenta tomar 3 litros d'água? E eu lá tenho tempo pra saber da vida dos outros. Como que vocês estão? Receberam aí? Manda um oizinho pra mim, quem tá aqui. Quem tá aqui? A Neia tá aqui. Tá trabalhando, Neia? Saudade, minha irmã. Então, vou finalizar, que a gente leu nossa parábola de hoje. Um pouquinho de fermento. A massa inteira. Uma atitude pequena nos compromete. Uma atitude pequena, a gente muda a rota da nossa vida. Quando eu tomei a atitude de não andar mais com as amizades solteiras, quando eu tomei a atitude de seguir a Cristo, de conhecê-lo, dia após dia, lendo uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, engatinhando. Fui para processos de encontros de libertação, aí vi que o mundo espiritual existe, demônios falando em boca de pessoas da minha família, e aí fui caminhando no reino. Processos que o Senhor fez comigo, sistêmico, a gente é a soma da nossa família. E aí a gente tem que quebrar essas crenças, senão a gente não sai da bolha. E é uma força muito maior pra gente permanecer. É muita coisa. E é um pouquinho de curiosidade. Você vai viver no reino e ver o quão maravilhoso é. O Pai é apaixonante, Ele é misericordioso, Ele só quer um coração aberto. E quem não quer? Sabe uma pergunta que eu faço? Quem não quer? Quem não busca paz? Quem não busca amor? Quem que não busca prosperidade? Quem que não busca em todas as áreas? E quem que não busca contato com Deus? Sabe? E o Senhor fala assim, eu estou aqui.
Mas as pessoas não querem ser repreendidas, não querem abrir mão do seu eu para caminhar um novo caminho. Quem não quer viver uma vida nova? Se eu colocar para vocês a Ana de antigamente e eu hoje, é duas pessoas diferentes. Totalmente. De falar, de vestir, de agir, de frequentar, de pensamentos, de tudo. Nasci de novo. Hoje eu entendo porque eu vivo. Nascer de novo. É realmente nascer de novo. E é maravilhoso. Verdade, que daí sai tanta coisa tão pequena, que hoje eu olho e falo, meu Deus, como que eu pensava assim? E vem a maturidade. Oi, Daiane. Gostei muito, foi muito usada por Deus. Eu sou uma imagem e semelhança dele, amiga. O que toca é direto. A bondade, as virtudes, e tu também é. Então começa, ó. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente transborda na vida de alguém, melhor ainda. A nossa vida flui mais. Hoje estava lendo uma passagem de manhã que o Jesus com a samaritana, o primeiro encontro, né, que ele fala do reino, e aí ele fala das águas vivas. Meus filhos são fontes, vocês são fontes, mulheres. Uma vez perguntei para Deus por que eu era tão errada na minha percepção, e em comparação à cultura do pai, então, totalmente. Esse meu jeito de falar, falei, Senhor, você sabe que eu sou alegrinha, eu sou muito tranquila, mas também na hora de puxar a orelha eu puxo, não tem trava não. E o Senhor é do seu jeito que eu quero mesmo. É desse jeitinho, não precisa mudar. Então eu falo isso pra você, Neia, eu falo isso pra você, Daiane, pras mulheres que entraram aqui. Gi, Sheila, Tatiane, Victoria, Elaine, para todas as mulheres que entraram aqui, Deus quer te usar do seu jeito. Seu jeito é lindo, seu jeito é incrível. Ele fala na palavra que ele nos fez de uma maneira agradável. Ele nos fez de uma maneira especial e agradável. Ele fala essas duas palavras. Você foi feito especial e agradável. Entende o seu valor? E não é o valor de a gente se mostrar, é o valor da gente sentir. Isso tira toda a baixa autoestima, isso tira a minha voz é estranha, minha risada é estranha, meus trejeitos. Não tem. Se Deus já te aprovou, acabou. Quem vai te reprovar? Não tem. E nós mulheres somos chamadas para levantar outras mulheres. Você é influente no seu meio. Só flui. Só deixa fluir. Quando uma amiga minha falava isso pra mim, eu falava, ai, é tão difícil. Hoje eu falo, amiga, ela só flui. Então, um grande beijo. Ficam com Deus. Amanhã nós estaremos aqui novamente para a parábola. Lembrando que amanhã é 24 já, né? Tem ceia, tem tudo. Acho que eu vou voltar. Vamos ver, que eu vou estar com visita em casa. Se der pra fazer qualquer coisa, eu vou lá pra praia fazer. É verdade, fazer a caminhada e fazer lá na praia. Ficam com Deus. Deus abençoe vocês. Que o Senhor dê sabedoria, dê mais amor, dê mais liberdade a esse coração. Você é livre. Sinto bastante assim falar isso. Você é livre. E você não precisa dar conta de tudo. Nós mulheres somos feitas para mais desfrutar do que fazer. Começa a deixar esse papel pro homem. Tá? Um grande beijo. Desligando. Foi incrível hoje, hein? Hoje foi conversa, minha irmã. Fique com Deus e seja protagonista da sua vida. Se posicione.